Padrão ouro para o ronco e a apneia do sono. Ou seja, pessoal, o melhor tratamento para quem sofre de apneia moderada, acentuada. Eu estou falando aqui do CPAP. Você conhece esse aparelho? Ou já usou, já ouviu falar? Então, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre essa importante arma terapêutica no tratamento do ronco e da apneia do sono, tá bom? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Renato Ponte, eu sou médico otorrino e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal no YouTube. O nosso canal está crescendo dia a dia. A gente já passou aí da marca de 13 milhões de visualizações aqui em nosso canal com conteúdos semanais na área da otorrino. Ouvido, nariz, garganta, ronco e apneia do sono, inclusive. Tá bom? Então, não se esquece. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. Inclusive, você pode encaminhar, compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que está roncando, seu marido, sua esposa, enfim, vai ajudar bastante a entender essa arma terapêutica que eu estou falando, que eu vou falar aqui no vídeo, tá bom? Então vamos lá. CPAP, meus amigos, vamos falar um pouco do CPAP. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque, infelizmente, está sendo cada vez mais comum pacientes apresentando ronco e apneia do sono. Um dos motivos para esse aumento, esse crescimento do ronco e da apneia do sono é devido ao aumento de pessoas com sobrepeso e obesidade. Sem dúvida, disparadamente é a principal causa. Um dos motivos disso, pessoal, que eu explico até para os meus pacientes aqui na consulta, é que quando a gente ganha peso, quando nós ganhamos peso, o pescoço engorda para dentro. Então, assim, claro, e aí vai engordando para dentro e vai fechando a via aérea, vai diminuindo o diâmetro. Consequência disso quando a gente dorme, relaxa a musculatura do pescoço, somado com essa gordura cervical, a tendência é roncar e apneia, fechar mesmo durante o sono. Ainda mais que quando a gente está dormindo, a gente faz uma pressão negativa, a gente, não é, a tendência é fechar mais devido àquela pressão de sucção, tá? Então, infelizmente, pelo aumento da obesidade, da sobrepeso, mais pessoas estão roncando e, consequentemente, tendo mais hipopneia ou apneia. Qual a diferença? Hipopneia diminui a respiração no sono, apneia é a parada total. É muito comum os pacientes, quem dorme com um paciente que tem apneia, pensa que está engasgado, que está sufocado, que se assusta até, né, que está do lado, certo? E aí, a gente cada vez mais está indicando o CPAP. A gente geralmente recomenda naquele paciente que tem uma apneia moderada grave ou moderada acentuada. Então, esses pacientes são fortes candidatos a precisarem do CPAP, certo? O CPAP, meus amigos, nada mais é do que um aparelho que vai ser acoplado através de uma cânula na sua cavidade nasal, no seu nariz, ou nariz e boca, a depender de cada caso. Então, esse paciente vai lá, na hora que for dormir, vai adaptar, vai acoplar a máscara, e essa máscara, esse aparelho vai trabalhar ali no momento que ele perceber que sua via aérea está fechando, que está colabando, que você está começando a roncar, ele vai começar a jogar uma pressão positiva, tá? Esse aparelho, ainda bem, graças às empresas, às indústrias, estão ficando mais confortáveis, certo? Ou seja, o aparelho está tentando se adaptar ao paciente, e não antigamente, que o paciente tinha que se virar e se adaptar com o aparelho, certo? Hoje não, hoje as máscaras estão mais confortáveis, para facilitar mesmo, e o paciente usar esse aparelho, e com certeza vai acabar, vai mudar, vai ser um divisor de águas no tratamento desse paciente, certo? A gente vê que os pacientes que têm apneia do sono têm a qualidade de vida muito prejudicada como consequência disso. Os pacientes acordam sonolentos, indispostos, com dor de cabeça frequente, se estressam por pouca coisa, se esquecem das coisas. É fator de risco para pressão alta, para diabetes. O paciente que já tem pressão alta e tem apneia do sono precisa tomar mais remédio do que aquele paciente que tem só pressão alta e dorme bem, por exemplo. Ou seja, vai ser um paciente que vai ter uma pressão de mais difícil controle. Por isso que os cardiologistas, quando está tratando um paciente com uma pressão alta e não está controlando, está precisando colocar mais e mais remédio, uma das coisas que ele vai investigar é a qualidade do sono, é a apneia do sono. O coração entra em taquicardia na hora que você está tendo apneia.
ele fica nervoso, cadê o oxigênio? Cadê o oxigênio? Fica em apneia, não respira. E aí, durante o exame da polissonografia, que é o exame que a gente detecta, a gente percebe que o coração tem uma taquicardia ali durante o sono. E aí os pacientes acordam muito cansados, por quê? Porque a apneia não deixa o paciente aprofundar o sono, né? O organismo fica acordando você para poder respirar. E aí você não consegue atingir uma fase do sono, que é aquela fase que descansa, é aquela fase dos sonhos. Muitas pessoas não sabem nem o que é sonhar, de tanto tempo que não sabem o que é dormir bem. Aí quando a gente geralmente faz o tratamento com CPAP, o paciente melhora muito, e aí eles vêm e relatam, Renato, passei até a sonhar, coisa que eu não sabia o que era sonhar, certo? Outra orientação, pessoal, quando a gente vai fazer a questão da adaptação do CPAP, é para pacientes que têm alterações crâniofaciais, certo? Tem pacientes, Renato, mas eu não sou obeso, eu não sou gordo, e ronco do mesmo jeito. Aí a gente tem que ver as alterações anatômicas, garganta, língua, pescoço, nariz, está tudo ali associado. Então, por exemplo, quando a gente vai ver indicar um CPAP para um paciente, a gente tem que ver o nariz dele, saber se está tendo rinite, sinusite, se tem desvio de septo, certo? Outro dia eu operei aqui um paciente que tinha um desvio de septo muito importante, que estava dificultando a adaptação ao CPAP. Então, eu tive que operar esse paciente para ele melhor adaptar. Ou seja, a gente vai abrir o caminho para o CPAP, né, a trabalhar. O CPAP, como eu falei, é uma pressão positiva, é um ar que ele vai jogar que não vai deixar colabar. E uma das consequências, claro, dentre os diversos benefícios que esse paciente vai ter, vai ser a melhora do refluxo. É incrível, disparado dos pacientes que têm ronco e apneia tem refluxo. Imagine só você dormindo, eu vou simular um som, faz uma pressão positiva, né? Uma pressão negativa, aliás, né? Vai sugando aqui do estômago. E aí tende a puxar todo o conteúdo gástrico, o paciente acorda com a garganta bem ruim, bem machucada. Porque está machucada do ressecamento de boca aberta, que muitas vezes o paciente dorme de boca aberta, como está machucada do refluxo. Ou seja, o paciente que usa o CPAP, melhora o refluxo. Geralmente é um paciente que já foi em vários gastos, já fez aquela dieta, já tirou tudo, já se entupiu desses prazol da vida e não melhora, e não vai melhorar se não melhorar a apneia e o ronco. Certo, pessoal? Então é isso. Esse foi um vídeo mais falando para vocês se conscientizarem, conhecerem esse aparelho, né? Claro que existem outros tratamentos, a gente tem que examinar caso a caso, mas a gente está vendo que está sendo cada vez maior o número de pessoas utilizando esse aparelho. Tá bom? Então é isso. Esse foi mais um vídeo falando sobre o CPAP e o tratamento do ronco e da apneia do sono. Se você gostou, compartilhe com amigos, com familiares. Não esqueça de ativar as notificações, certo? Se inscreve no canal e ativar as notificações. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!